Imagina a seguinte cena. Uhum. Uma adolescente chega da escola, joga a mochila no canto do quarto e passa o resto da tarde ali mergulhado numa tela. O que é super comum hoje em dia. Exato. Pode ser um jogo, rolando feed de rede social ou assistindo aqueles vídeos curtos em loop. Agora, imagina que cada hora diária gasta nessa rotina hoje vai custar, de forma super silenciosa, a perda de um nível inteiro nas notas finais desse aluno daqui a 18 meses. É assustador quando a gente coloca nesses termos. Bom, boas-vindas a quem nos ouve a mais uma Investigação Profunda. Hoje a gente continua a nossa série dissecando a obra A Fábrica de Cretinos Digitais, do neurocientista Michel Desmourget. Isso mesmo. E a nossa missão hoje é entrar de cabeça na terceira parte do livro. É aquela que foca especificamente no ambiente escolar e nesse fenômeno que está levando o desempenho acadêmico a uma queda livre. E é uma queda livre mesmo. Sim, nós vamos investigar como as telas afetam as notas de forma remota, detalhar o conceito perigoso de tempo roubado e acho que esse é o ponto mais espinhoso de hoje, desconstruir aquela aura de modernidade em volta da tecnologia dentro da sala de aula. E acho que é fundamental a gente estabelecer logo de cara que o nosso objetivo aqui não é, de jeito nenhum, apontar o dedo, julgar pais ou educadores, sabe? Com certeza. Quem está na linha de frente lidando com isso diariamente já está exausto. A nossa intenção é olhar com firmeza para o que a ciência e os dados empíricos nos mostram. Separar o ruído da verdade. Exatamente. A gente precisa separar o que é promessa de marketing da indústria de tecnologia do que é de fato evidência científica. Entender como o cérebro reage a esse ambiente. É quase libertador poder afastar essa publicidade toda e olhar para os dados crus. E confesso que, me preparando para a nossa conversa de hoje, algumas pesquisas me deixaram de queixo caído. Eu imagino. Certo, vamos desvendar isso começando pelo ambiente doméstico, antes mesmo de o aluno cruzar o portão da escola. Os dados sobre o impacto das telas nas notas são contundentes, né? Tem aquele estudo britânico sobre o exame GCE. Ah, sim. O exame que eles fazem por volta dos 16 anos. Isso. E o que me chamou a atenção não foi só o resultado, mas a metodologia. Eles não olharam para o uso de telas na véspera da prova. O estudo acompanhou esses adolescentes desde os 14 anos e meio, ou seja, mediram o consumo num momento e o impacto 1 ano e meio depois. E esse intervalo de tempo é o que torna esse estudo tão robusto. Ele mede o que a gente chama de impacto remoto. O efeito retardado. Exato, porque educação e cognição não funcionam como um interruptor que você liga e desliga. É como a agricultura. O que se planta hoje só vai mostrar resultado na colheita muito tempo depois. Faz todo sentido. Os pesquisadores cruzaram o consumo de telas recreativas aos 14 anos e meio com as notas 18 meses mais tarde. E o resultado é uma matemática cruel. Para cada hora adicional de tela por dia consumida lá atrás, a nota final despencava 9 pontos. 9 pontos é muita coisa. No sistema deles, cair 9 pontos é despencar de um A direto para um B. Nossa. E se o adolescente consumisse 2 horas a mais, a nota caía para o C. É tipo um efeito dominó invisível, né? A última peça demora mais de 1 ano para cair e a família nem consegue mais associar o tombo àquela hora extra de tela. Perfeito. Isso não é uma anomalia isolada do Reino Unido. Tem um estudo alemão focado em alunos de 10 a 17 anos, acompanhando o desempenho em matemática. E matemática implacável. Demais. Exige um raciocínio sequencial absurdo. O rendimento da turma simplesmente caía em proporção direta ao tempo de tela consumido no início do ano letivo. Mas aqui eu preciso fazer o papel de advogado do diabo. Manda. Porque é uma dúvida que sempre surge. A gente sempre conhece aquela exceção, sabe? Sei bem qual é. Aquele adolescente que passa o fim de semana inteiro jogando videogame, que vive grudado no celular e ainda assim aparece com um boletim cheio de nota alta. Como a ciência lida com isso? A tela é vilã para todo mundo mesmo? Essa é uma excelente provocação. E esconde uma armadilha analítica bem perigosa. O que os dados mostram para explicar essa contradição é o conceito de defasagem relativa. Defasagem relativa? Isso.
Veja bem, a inteligência, o capital cultural da família, tudo isso varia de pessoa para pessoa. É perfeitamente possível um jovem brilhante e hiperconectado tirar boas notas porque o sistema escolar muitas vezes exige só o mínimo de retenção de curto prazo. Entendi. Ele passa na prova, mas não aprende profundamente. Exato. O ponto do Desmurget não é a nota absoluta desse aluno, mas o potencial desperdiçado. A ciência prova que esse mesmo aluno seria expressivamente melhor se não estivesse sobre esse bombardeio de telas. Isso me faz pensar numa analogia. É como se esse aluno brilhante fosse um carro com motor de Ferrari, mas rodando na pista com o freio de mão puxado por causa do excesso de telas. Adorei a analogia. É bem por aí. Ele ainda vai andar mais rápido que muito carro popular. Vai tirar nota boa. Só que ele foi projetado para voar na pista, para ter um pensamento crítico afiado, mas está só sobrevivendo ao sistema porque o freio de mão digital está segurando ele. O que é fascinante aqui é exatamente essa distinção entre sobreviver ao sistema e atingir a excelência intelectual. O cérebro dele está pagando um pedágio altíssimo. Se esse tempo fosse administrado com atividades mais ricas, o desenvolvimento neurológico dele estaria num patamar imensamente superior. O teto de vidro está ali, mas como a nota está boa, a família não percebe. E para entender como esse pedágio é cobrado no dia a dia, tem um estudo com universitários que me deixou perplexo. Eles queriam medir o impacto dos smartphones nas notas, só que eles sabiam que as pessoas mentem sobre o próprio tempo de uso, né? Ah, sempre! A gente joga o número lá para baixo. Totalmente. Então, os cientistas instalaram um software espião para rastrear o uso real. E a diferença é tragicômica. Os jovens juravam que usavam celular por umas 2 horas e 55 minutos por dia. O registro real do software, 3 horas e 50 minutos. Praticamente 1 hora a mais que eles nem percebiam. Sim. E claro, quanto maior o tempo real de uso, menores as médias no fim do semestre. Esse estudo é brilhante porque expõe a nossa cegueira de atenção e leva a gente direto para o mecanismo que transforma tela em nota baixa. Não é mágica, não é a tela fritando o cérebro de um jeito abstrato. É o que o Desmurget chama de tempo roubado, né? Isso. A biologia e a física concordam nisso, o dia tem 24 horas inegociáveis. O tempo absorvido pelas telas, que às vezes passa de 4 ou 5 horas, é literalmente usurpado de outras atividades. É um jogo de soma zero. Então, se o aluno passar 4 horas no smartphone, são 4 horas a menos para outras coisas. E o que está sendo roubado, exatamente? Coisas vitais. Primeiro, rouba o tempo dos deveres de casa e do estudo reflexivo. Segundo, reduz o tempo e a qualidade do sono. E sem sono, nada se fixa na memória. Perfeito. A luz azul inibe a melatonina, o sono profundo não acontece direito e o que ele estudou à tarde evapora. E terceiro, e talvez o mais grave, aniquila o tempo de leitura por prazer. Nossa, verdade. Textos longos exigem imaginação, foco, processamento de vocabulário. Um vídeo curto de rede social jamais vai replicar isso. O tempo roubado é um roubo do próprio desenvolvimento estrutural do cérebro. E o curioso é ver o pessoal tentando contornar essa regra das 24 horas. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Tem um mito colossal de que as novas gerações, por serem nativos digitais, são multitarefas. Ah, esse mito é perigoso. A cena clássica, o aluno com o livro aberto, fone de ouvido, respondendo mensagem e com um vídeo rodando no canto. A crença é que o cérebro evoluiu para operar em paralelo. E isso é uma das faces mais bem-sucedidas do nosso tempo. A neurociência é categórica. O cérebro humano não processa atenção paralela para tarefas cognitivas complexas. Não importa o ano que a pessoa nasceu. Ele fica pulando de uma coisa para outra, né? Exatamente. Ele alterna rapidamente a atenção e isso gera o custo de alternância. O cérebro gasta energia, perde informação e se estressa. Em estudos controlados, quando o aluno tenta ver a aula e usar rede social, o aprendizado cai 11%. 11% jogados no lixo, por pura autossabotagem. Sim, a retenção é destruída. Mas, mergulhando na literatura, o que me deixou de queixo caído não foi nem o estrago que o aluno faz com a própria nota. Foi a distração passiva.
o impacto em quem está do lado. Esse é o dado mais insidioso de todos. Como funciona isso? A nossa evolução programou o nosso cérebro para prestar atenção a movimentos e luzes na visão periférica. Era sobrevivência na savana. Hoje, isso joga contra a gente. Se um aluno está do lado de alguém rolando um feed colorido no laptop durante a aula, o rendimento desse vizinho que estava tentando prestar atenção cai 17%. 17%. É um absurdo. A distração é contagiosa. Uma tela não acadêmica aberta na sala é um buraco negro de atenção. O aluno que quer estudar é sabotado pelo colega da frente. Isso nos arrasta direto para o grande elefante na sala, porque a gente passou a última década assistindo a uma corrida tecnológica nas escolas. Governos comprando lousas interativas, distribuindo tablets em massa. Sob a justificativa de modernizar o ensino. Exato, engajar os alunos. Mas os dados que o livro compila contam uma história bem constrangedora para essa ideia, não é? Radicalmente oposta ao marketing. Quando a gente olha para os dados do PISA, da OCDE, que é a métrica mais respeitada do mundo, a realidade é desoladora. O diretor do PISA relata que os países que mais investiram em computadores nas escolas tiveram os piores progressos em leitura e matemática. É quase um contrassenso. A proficiência despencou justamente onde o uso de internet para deveres é mais comum. Adicionar tecnologia sem critério não revoluciona nada, só dilui a eficácia. As notas desceram no elevador. Eu confesso que, lendo isso, eu tentei racionalizar. Pensei que talvez a culpa fosse da falta de treinamento dos professores. Mas o buraco é mais embaixo. Tem aquela anedota da Universidade Francesa. Aquela é maravilhosa e trágica ao mesmo tempo. Demais. A direção notou que a rede Wi-Fi nova estava toda congestionada. Eles acharam que os alunos estavam baixando artigos científicos super pesados. E foram investigar, né? Foram. E o relatório mostrou a banda larga saturada por Netflix, Snapchat, Facebook e Instagram. A gente entrega supercomputadores e eles usam para ver reality show na última fileira. 2/3 do tempo com laptops em sala é gasto com diversão. O uso recreativo engole o uso pedagógico. É a natureza do meio. Esperar autocontrole absoluto de um jovem contraria a biologia. A tela é um ecossistema desenhado pelas mentes mais brilhantes do mundo para sequestrar a atenção e liberar dopamina. E o córtex pré-frontal do adolescente nem está pronto ainda para resistir a isso. Perfeito. Esperar que eles ignorem uma máquina de vício para ler um texto chato de física na mesma tela é uma ingenuidade atroz. As telas, muitas vezes, são só fontes de distração disfarçadas de material moderno. E isso leva a gente à grande contradição de hoje. Então, o que tudo isso significa? Se o PISA diz que piora, se a ciência diz que multitarefa é mito, se distrai todo mundo na sala, por que as escolas e governos continuam forçando o digital a qualquer custo? Se conectarmos isso ao cenário geral, chegamos na tese mais incômoda do Desmurget. A motivação não é pedagógica, é econômica. Cortar gastos. Exatamente. Recrutar, formar e pagar bem um professor altamente qualificado custa caro. O digital surge como a panaceia para baratear o sistema educacional. É a lógica industrial na educação. Comprar um lote de tablet no atacado é infinitamente mais barato que pagar o salário e investir num mestre especializado por décadas. O tablet não faz greve, né? Essa é a leitura crua. O plano de fundo é substituir o professor humano por máquinas. E para a sociedade não se revoltar, eles mudam o nome. O professor vira mediador ou facilitador. Uma figura muitas vezes mal paga só para vigiar quem está na tela. Isso. E eles embrulham esse corte brutal de gastos num discurso lindo de revolução pedagógica. Mas, no fundo, é o barateamento e a degradação do ensino. Isso é profundamente perturbador. A tecnologia é vendida como futuro, mas usada para desinvestir no fator humano. Bom, chegamos ao nosso momento recapitulando. É hora de organizar essas ideias. Pode resumir de forma bem direta o que a gente ensinou hoje? Hoje aprendemos sobre estudo e trabalho. Um lado constrói a nossa carreira, outro desenvolve em quem somos por dentro, como mentir, trabalhar sem resposta e o nosso ponto de vez.
É isso, nosso momento recapitulando é mais uma maneira de você aprender, conectar as ideias e ficar pronto para conseguir, ao longo do dia, organizar essas ideias e tentar viver o melhor com o podcast. A gente está encaminhando o nosso fim, mas não saia sem antes aprender um termo com perfil digital. Claro, vamos em 4 pontos. Primeiro, tempo de tela destrói notas. Aquela hora extra em casa derruba a nota a longo prazo. Segundo, o perigo do tempo roubado e do multitarefas. A tela suga horas de sono e leitura, e tentar dividir a atenção na sala destrói a memorização e ainda prejudica o colega do lado. Certo. Terceiro, digital na escola não é sinônimo de aprendizado. Os dados do PISA mostram que telas atuam mais como fontes de distração. E quarto, a falsa revolução pedagógica. Essa pressa em digitalizar atende a um corte de custos operacionais, barateando a mão de obra docente e não a um projeto de real melhoria. Um diagnóstico que balança as nossas certezas. É preciso coragem para encarar isso de frente. Isso levanta uma questão importante, sabe? Uma reflexão final. As estatísticas globais confirmam que as telas na sala pioram o aprendizado. Ao mesmo tempo, a gente vê os bilionários do Vale do Silício matriculando os próprios filhos em escolas caríssimas e totalmente sem telas. Como as escolas Waldorf. Exatamente. Fica a provocação. Será que a tecnologia vai virar a educação padrão das massas, enquanto o verdadeiro artigo de luxo no futuro vai ser ter acesso a um professor humano com caderno de papel e atenção plena? É algo vital para a gente refletir. Que pensamento poderoso para encerrar. O luxo do futuro sendo o retorno ao fator humano básico. Isso vira a chave na cabeça da gente. Muito obrigado por ajudar a traduzir esses dados tão complexos de um jeito tão claro. Eu que agradeço o espaço para debater algo tão urgente. E para quem nos ouve e está digerindo tudo isso, é super normal sentir um desconforto inicial. Ver esses mitos caindo balança as convicções mesmo. Mas é o primeiro passo para a mudança. O nosso convite caloroso permanece, não deixem de retornar para o nosso próximo encontro. A gente vai dar um passo além das notas escolares e mergulhar fundo nos impactos físicos e emocionais desse uso excessivo de telas. Como essa hiperconexão afeta a saúde mental em desenvolvimento. Exatamente. É um desdobramento imperdível. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima análise.